Revelações da Revolução Francesa em impactos sociais, políticos e econômicos. A Revolução Francesa não foi apenas um evento histórico, foi uma transformação radical que mudou para sempre o curso da humanidade. Essa revolução não apenas sacudiu a França, mas também inspirou movimentos de liberdade ao redor do mundo, redefinindo conceitos de igualdade e justiça. No século XVIII, a França era um dos países mais poderosos da Europa, mas estava atolada em desigualdade e corrupção. A sociedade estava rigidamente dividida e o luxo da elite contrastava com a miséria do povo. Essa tensão crescente era insustentável. A desigualdade social era evidente na divisão dos três estados. O clero e a nobreza desfrutavam de privilégios especiais, enquanto o terceiro estado, composto pela burguesia e camponeses, suportava o peso dos impostos. Essa desigualdade alimentou o descontentamento popular. A crise econômica agravou ainda mais a situação. A França estava mergulhada em dívidas após guerras dispendiosas, e a fome assolava o povo. Os altos preços dos alimentos e a escassez de recursos tornaram a vida insuportável para muitos, intensificando o clamor por mudanças. O Iluminismo trouxe novas ideias que desafiaram o status quo. Filósofos como Rousseau e Voltaire defendiam a liberdade e a igualdade, inspirando o povo a questionar a autoridade do rei. Essas ideias iluministas plantaram as sementes para a revolução que estava prestes a eclodir. O primeiro estado era composto pelo clero, que desfrutava de vastos privilégios. Isentos de impostos, acumulavam riqueza e influência, vivendo em contraste com a maioria da população. Esse favorecimento gerava insatisfação entre os demais, alimentando tensões sociais crescentes. A nobreza, como segundo estado, usufruía de direitos exclusivos e isenções fiscais. Detinham terras e cargos importantes, perpetuando seu poder. Contudo, sua resistência a qualquer reforma aumentava a pressão por mudanças, especialmente entre aqueles que suportavam o peso das desigualdades. O terceiro estado, formado pela burguesia e camponeses, carregava a carga tributária da nação. Enquanto a burguesia buscava maior participação política, os camponeses enfrentavam pobreza e fome. Essa desigualdade brutal fomentava um desejo ardente por justiça e mudança. Na tentativa de resolver a crise, Luís XVI convocou os Estados Gerais. Esse encontro, que não ocorria há mais de um século, pretendia encontrar soluções para os problemas econômicos e sociais, mas rapidamente se tornou um palco de conflitos. Sentindo-se subestimado, o terceiro estado tomou uma atitude ousada ao formar a Assembleia Nacional. Essa ação marcou uma ruptura decisiva, desafiando a estrutura de poder existente e clamando por uma nova ordem política, com mais equidade e representatividade. A queda da Bastilha marcou o início visível da Revolução Francesa, quando a população, em 14 de julho de 1789, tomou a prisão Fortaleza em Paris. Este evento simbolizou a luta contra a opressão e a tirania da monarquia. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em agosto de 1789, representou um marco na história dos direitos humanos. Inspirada pelos ideais iluministas, proclamou a igualdade e a liberdade como direitos inalienáveis, inaugurando uma nova era. A monarquia constitucional tentou equilibrar os poderes entre o rei e a Assembleia, mas enfrentou resistência. Luís XVI, incapaz de aceitar plenamente as mudanças, viu-se em um contexto de crescente desconfiança e divisão política, desafiando sua autoridade. A fuga de Varennes, em 1791, intensificou a desconfiança popular em relação à família real. A tentativa de Luís XVI de escapar confirmou os temores de que ele conspirava contra a Revolução, minando sua credibilidade e fortalecendo os que clamavam por uma república. A guerra contra a Áustria e a Prússia, iniciada em 1792, trouxe desafios externos à França revolucionária. As potências europeias temiam a propagação dos ideais revolucionários, enquanto o conflito intensificava o fervor patriótico e exacerbava as tensões internas entre revolucionários e monarquistas. A proclamação da República na França marcou o fim definitivo da monarquia, alterando profundamente a estrutura política. A República trouxe novas esperanças e desafios, enquanto os cidadãos buscavam construir um governo mais justo e representativo, livre das antigas amarras aristocráticas. A execução de Luís XVI simbolizou um ponto de não retorno, consolidando a ruptura com o passado absolutista. O evento gerou reações mistas, com entusiasmo entre revolucionários e indignação em monarquistas, aprofundando divisões internas e fortalecendo a determinação republicana para defender suas conquistas. Durante o Reino do Terror, Robespierre e o Comitê de Salvação Pública lideraram uma campanha de repressão contra opositores. Milhares foram executados, e a atmosfera de medo permeou a sociedade.
A busca por estabilidade gerou tensões e consolidou a sede por mudanças urgentes. A ascensão de Napoleão Bonaparte trouxe um encerramento inesperado à era revolucionária. Com sua liderança, a França viu a promessa de ordem e glória militar, enquanto Napoleão implementava reformas que modernizaram o Estado, apesar de centralizar novamente o poder em suas mãos. Socialmente, a Revolução Francesa transformou a sociedade, desmantelando hierarquias e promovendo a cidadania. Ideais de igualdade e liberdade inspiraram mudanças, redefinindo papéis sociais e ampliando o acesso a direitos. Essa nova estrutura social ecoou globalmente, influenciando movimentos por justiça e igualdade. A Revolução Francesa marcou o fim do absolutismo, redefinindo o cenário político global. A queda da monarquia deu lugar a governos mais representativos, inspirando movimentos democráticos em todo o mundo. Essa transformação política continua a influenciar nações em sua busca por liberdade e justiça. Economicamente, a Revolução abriu portas para o capitalismo e industrialização. As rígidas estruturas feudais foram desmanteladas, permitindo maior mobilidade social e inovação. A burguesia emergente se tornou um motor econômico, impulsionando o progresso e moldando o futuro das economias modernas. Socialmente, a Revolução promoveu igualdade antes inimaginável. Classes anteriormente marginalizadas começaram a ter voz, e os direitos humanos ganharam destaque. Essa nova consciência social fomentou um ambiente de inclusão e diversidade, cujos efeitos ressoam nas sociedades contemporâneas.